Estou aqui em Alegre desde 71. Aí então eu era da igreja de Itaici. Eu fui criada na igreja, né? Nasci no lar presbiteriano. Meus avós converteram na época que veio o presbiterianismo para Espírito Santo. Então eles converteram e criaram assim, os filhos já estavam criados, mas eles ficaram na igreja até morrerem e acabaram educando também, ajudando a educar os netos. Então a gente foi educado na igreja. Olha, eu nasci em Celina, lá em Santa Maria, em Celina. A primeira igreja que eu pertenci quando criança foi a igreja de Celina. Nós frequentamos bastante tempo. Aí depois o papai resolveu mudar para Alegre, que nós tínhamos uma propriedade de Celina, para nós morarmos aqui para estudarmos. Aí nós ficamos aqui até 1959. Quando nós mudamos aqui para Alegre, eu tinha 8 anos e lembro direitinho o primeiro dia que a Elza, minha irmã, que já estava em Alegre, nos trouxe para a igreja, né? Então, se eu tinha 8 anos, faz 69 anos que eu frequento essa igreja, né? Sempre pedia muito a Deus para me casar com um rapaz crente. Aí quando eu comecei a namorar com esse meu que eu casei, eu falei assim, meu Deus, tá tudo errado. Eu pedia era um marido crente, agora vem um rapaz que não é crente, eu estou gostando dele, como é que vai ser isso, né? Aí depois que nós casamos, daí 20 anos ele se converteu. Também trabalhou bem na igreja, meus filhos foram criados na igreja. O meu pai, por exemplo, foi presbítero aqui na igreja. Desde a época que nós chegamos para aqui, ele logo foi eleito presbítero, e isso ele ficou o resto da vida dele, morreu. Quando ele faleceu, ele era presbítero ainda. Eu casei em Petrópolis, eu fui embora para lá, né? Eu fui namorando o rapaz que eu casei, aí ele foi para lá, e lá nós casamos, e lá eu tive meu filho mais velho, que é o Marcos Vinícius, né? E os outros eu tive aqui. É a nossa igreja que é a mais velha do que a nossa é a de Celina, né? Mas está no distrito, né? Nós tivemos como pastor aqui o reverendo Donato, Pastor Paulo César, pastor Reinaldo Prates, depois pastor Arlita, esse todo mundo conhece, né? o pastor Isaías, né? O pastor Devaldi. O reverendo Davi Falcão, vai me lembrando aí, gente, eu já esqueci. Paulo Roberto. O meu tio, o reverendo Zé Miranda, também foi pastor aqui. O Franklin, o Wilson Bonadio, que eu falei com ela, o Sebastião Bittencourt, mas foi na época, ele foi pastor da gente lá em Itaici, mas ele era daqui de Alegre. O pastor Jonas, né? O pastor Marcelo também, que é o nosso atual pastor, né? Foi assim, épocas muito boas, épocas de mocidade muito animada. Aquele tempo, né, que se chamava, não era dos adolescentes, era a Liga Juvenil, né, que se chamava. Era uma época muito animada, a gente fazia grandes teatros aqui, né, tinha um pavilhão, tinha um palco, e a gente fazia muito teatro, era uma coisa assim, muito interessante, e sempre estava cheia a igreja, muitas crianças, né, pessoas de fora, era muito frequentada, e isso animava bastante a igreja, né? O reverendo Donato, ele vinha e achava que tinha que ficar na minha casa, né? Aí ele saía, visitava de casa em casa. Aí quando chegava na hora do almoço, eu disse, mas ninguém deu um almoço, senhor, não? Ele falou assim, não, eu não quis almoçar não, que eu gosto de almoçar em casa. Então ele ficava hospedado sempre na minha casa quando ele vinha aqui em Alegre. Nós tivemos muita alegria mesmo aqui nessa igreja. A igreja teve uma época que ficamos sem pastor, na década de 70. O pastor só vinha fazer os atos pastorais. Mas mesmo assim, a igreja cresceu até, porque a escola dominical ficou muito grande, que na época tinha um presbítero, que era Tenente Borges. Ele ajudou muito aqui na escola dominical, o senhor Iser, né?
Seu Isa também era gerente do Banco do Brasil. Então, aqui não tinha instrumento, né? Então, ele tinha um acordeon. Na hora dos cânticos, acompanhava com acordeon. Mas a igreja estava muito assim, animada, tinha evangelização e muito legal mesmo. O reverendo Davi Falcão foi um pastor muito bom. Ele fazia um trabalho de evangelização com as crianças, na qual eu ajudava o trabalho que era lá na Guararema. Nós tínhamos lá e ficávamos fazendo o trabalho, eu e a Elza fazia o trabalho ali na Guararema, junto com o reverendo Davi Falcão. O pastor Devaldi foi um pastor muito legal, ajudou muito, assim, ia muito na minha casa conversar com meu marido, dar muita atenção, então isso aí ajuda muito para a conversão, né? Porque ele tinha um tempinho ali na casa dos crentes, ele é muito importante mesmo, muito legal. E também houve assim, a época da mocidade, né? Mocidade com bastante jovens, o seu Iser, né? Com a acordeon, animou a igreja, tinha o tenente Borges, que era assim, uma pessoa muito animada, e ele assim, o que ele procurou mais foi juntar realmente assim, um trabalho com a mocidade. O trabalho que nós fizemos aqui, e esse trabalho, assim, eu posso contar que eu participei, eu e a Sueli, quando começou aquele bairro lá, o Clério Moulin, e nós começamos a fazer um trabalho lá com as crianças, né? Sueli Garcia. A Sueli com violão, a gente ia, contava história para eles, levava umas balas, e assim nós tivemos época assim de ter, no domingo, sempre no domingo, 2 horas da tarde, a gente ia para lá, de ter uma média assim de 50, 60 crianças. E a gente pensava assim, eu mesmo pensava, falei assim, gente, será que deu fruto isso aí? Aí essa semana eu encontrei um rapaz, aí ele passou por mim e falou assim, Dona Vera, estou lembrando da senhora agora, a senhora foi a primeira pessoa que falou de Jesus para mim. E hoje ele é um membro ativo da Igreja Batista Ebenezer, né? Para ver que a gente faz o trabalho, Deus faz a obra, né? Porque eu gosto demais mesmo. Eu gosto demais de fazer visita, de evangelizar, de ajudar no trabalho, assim, da maneira que eu posso, né? Eu não sei, tinha muitas pessoas na escola dominical, muita conversão. Marlene foi uma missionária nessa época, muito grande. Então ela saía com o seu Iser e a turminha, né? Turminha da SAF. Saía junto para poder fazer evangelização. Então, nós sentimos muita alegria mesmo. Essa igreja, eu achava assim, eu não vou esperar, não vou conseguir ver os 100 anos da igreja. Então, para mim, já está muito bom. Então, a gente fica feliz de ver que a Igreja Presbiteriana de Alegre tem uma grande importância aí, né, nos 100 anos do presbiterianismo no Brasil. Ela foi bastante citada, porque por aqui passaram aí os pioneiros aí, os pastores, né, pioneiros que iniciaram realmente essa obra aqui na cidade.